Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Entre Almas e Afetos. Este é um espaço de pausa, de escuta e de encontro. Hoje, no último episódio de 2025, eu te convido a respirar fundo e olhar para dentro. O que este ano deixou em você? O que amadureceu? O que ainda pede cuidado? O ano que passou pelo corpo e pela alma. Nem tudo que foi vivido foi escolhido, mas deixou marcas. Ao longo de 2025, muitas experiências chegaram sem convite. Situações inesperadas, despedidas, mudanças de rota, silêncios impostos. Nem tudo foi decisão consciente, e ainda assim tudo atravessou. A maturidade emocional começa quando reconhecemos que não precisamos ter escolhido algo para que ele nos transforme. As marcas que ficam não são sinais de fraqueza, mas registros de sobrevivência, adaptação e aprendizado. Honrar essas marcas é reconhecer que você esteve presente, mesmo quando foi difícil. E aqui eu quero te convidar para um pequeno momento de reflexão. Pense em que momentos você precisou apenas suportar e ainda assim seguiu em frente. O corpo como guardião das emoções do ano. O corpo lembra do que a mente tentou esquecer. Ele registra o que foi contido, o que não pôde ser dito, o que precisou ser engolido para seguir. Tensões, cansaços recorrentes, suspiros profundos no fim do dia, tudo isso são linguagens emocionais. O corpo não pune, ele protege. Ele guarda para que um dia possamos olhar com mais gentileza. Escutar o corpo é uma forma de reconciliação com a própria história. Eu convido você agora a fazer um breve exercício. De olhos fechados, note a sua respiração, veja como ela está, se ela está pausada, se ela está mais frequente e procure identificar aonde esse ano de 2025 mais pesou no seu corpo. Qual foi a região do corpo que o ano de 2025 se manifestou? Sem julgar, apenas percebendo, sinta esse lugar. As alegrias silenciosas e as dores que ensinaram. Nem toda alegria fez barulho. Algumas chegaram discretas, um dia de paz, um limite respeitado, uma noite de sono melhor, um não dito a tempo. Do mesmo modo, as dores também ensinaram em silêncio. Elas mostraram onde era preciso amadurecer, fortalecer limites, mudar prioridades. O aprendizado real raramente vem com aplausos. Ele vem com consciência. O que te doeu também te ensinou a se cuidar melhor. Reconhecer tanto as alegrias silenciosas quanto as dores transformadoras é um ato profundo de autorrespeito. E é claro que não tinha como terminar 2025 sem falar de afetos, os encontros que nos atravessaram, relações que fortaleceram. Algumas relações em 2025 funcionaram como porto seguro. Pessoas que ficaram, que escutaram sem tentar consertar, que respeitaram seus silêncios e celebraram suas pequenas vitórias. Relações assim não exigem performance,
Elas permitem descanso emocional. Elas fortalecem porque confirmam quem você é, não quem você precisa provar ser. Reconhecer essas presenças é também reconhecer que você merece vínculos onde há reciprocidade, cuidado e verdade. E aí aqui eu te convido a pensar e a descrever quem esteve ao seu lado quando você não tinha nada além de si mesmo. E assim como essas relações que ficaram do seu lado, também houveram relações que se transformaram ou até se encerraram. Nem todos os vínculos atravessam os ciclos junto conosco. Algumas relações cumpriram a sua função, ensinaram o que precisavam ensinar, e então pediram mudança ou despedida. Encerramentos doem, mesmo quando são necessários. Transformações também. Às vezes, a relação não acaba, mas muda de lugar. Menos expectativa, mais distância, mais maturidade. Honrar esses momentos é respeitar o tempo interno de cada alma. Nem todo vínculo que termina foi um erro. Alguns foram exatamente o que precisavam ser. E eu também quero falar para vocês a respeito da importância dos limites como forma de amor. Limites não são muros, são contornos. Eles mostram até onde o outro pode ir, sem nos ferir. Em 2025, talvez você tenha aprendido muitas vezes pela dor que dizer não também é um ato de amor. Por você e pelo outro. Limites claros evitam ressentimentos silenciosos e preservam relações que poderiam se perder. Onde há limite, há respeito, e onde há respeito, há afeto possível. Eu convido você a lembrar de um limite que foi difícil de colocar, mas necessário, e perceber como isso protegeu a sua energia. Amar não é se abandonar, e as relações saudáveis exigem presença, mas também autocuidado. E como cada ciclo que se encerra, cada ano que se encerra, nós geralmente realizamos algumas metas, colocamos algumas metas para cumprir no ano que se renova. E o que eu quero dizer para vocês é que o que ficou pendente pede gentileza e não culpa. Sobre as metas não cumpridas. Nem toda meta não alcançada é sinal de desistência. Muitas vezes ela revela cansaço, sobrecarga ou prioridades que precisam mudar para garantir a própria sobrevivência emocional. Em 2025, talvez você tenha começado o ano cheio de planos e terminado apenas tentando se manter inteiro. E isso também é uma conquista. Metas precisam de conversa com a realidade interna, não com cobrança externa. E aí eu pergunto para você, aquilo que você não conseguiu realizar ainda faz sentido para quem você se tornou hoje? E muitas vezes essas promessas que nós fizemos, essas metas que foram colocadas, elas foram apenas adiadas. Há promessas que fazemos a nós mesmos em silêncio. Cuidar mais de si, desacelerar, mudar padrões, escolher diferente. Algumas foram adiadas, não por falta de vontade, mas por falta de espaço interno. Cumprir promessas internas exige segurança emocional, e ela nem sempre estava disponível. Adiar não é abandonar, às vezes é respeitar o próprio tempo. Você não se traiu, você se protegeu do que ainda não podia sustentar. E aí a gente vai falar de expectativas irreais. Expectativas irreais costumam nascer da comparação, da pressão social ou da ideia de que deveríamos estar em outro lugar da vida. Em 2025,
Talvez você tenha se cobrado resultados incompatíveis com a sua história, seu ritmo e suas dores. Soltar expectativas irreais não é se acomodar, é alinhar o sonho com verdade. A vida não se constrói em linha reta, ela se constrói em camadas. O meu convite aqui é para você identificar uma expectativa que pode ser suavizada para o próximo ano, 2026, abrindo espaço para mais presença e menos cobrança. Afinal de contas, a autocompaixão, ela não paralisa, ela sustenta o próximo passo com mais consistência. E para encerrar, eu quero falar com vocês sobre o que a alma deseja levar para 2026. Se o ano fosse uma travessia, o que a sua alma colocaria na mala? O que ela deixaria pelo caminho? Talvez essa não seja uma pergunta fácil, porque fomos ensinados a planejar metas, não a escutar a alma. Fomos treinados para cumprir prazo, não para perceber sinais internos. Mas a alma não fala em listas, ela fala em sensações. Ela se manifesta no cansaço que não passa, no aperto no peito sem nome, na alegria silenciosa que surge quando estamos sendo verdadeiros. Respire fundo agora, sem mudar nada, apenas esteja aqui. A alma não deseja mais tarefas para 2026. Ela deseja coerência. Deseja que aquilo que você sente, pensa e vive caminhe na mesma direção. E antes de escolher o que levar, talvez seja necessário reconhecer o que já pesa demais. Há culpas que não educam mais, apenas paralisam. Há responsabilidades que nunca foram nossas, mas que assumimos por amor, por lealdade, por medo de perder. Há papéis que já não cabem, mas seguimos vestindo para não decepcionar. A alma se cansa quando precisa fingir força o tempo todo. Ela se entristece quando você se abandona para manter vínculos. Ela adoece quando você chama de maturidade aquilo que na verdade é silêncio forçado. Soltar não é desistir. Soltar é reconhecer que algo cumpriu o seu ciclo. O que você está carregando por hábito e não por escolha? O que você chama de responsabilidade, mas no fundo é medo? A alma não quer atravessar mais um ano sobrecarregada. Ela deseja levar leveza. E leveza não é ausência de problemas, é presença de verdade. Para 2026, a alma pede presença. Presença no corpo, presença nas relações, presença nas escolhas. Ela deseja que você esteja aonde o corpo está e não sempre no passado ou lá no futuro. A alma também deseja verdade emocional, porque sentir não é fraqueza, é orientação. Quando você ignora o que sente, perde o mapa interno. E talvez um dos maiores pedidos da alma seja limites. Limites como forma de amor próprio. Limites que não afastam quem é essencial, apenas revelam. A alma não quer mais se abandonar para caber. Agora, se você puder, feche os olhos por alguns instantes ou apenas suavize o seu olhar. Leve a mão ao peito ou ao abdômen e respire fundo, soltando devagar. E pergunte com gentileza: alma, o que você deseja que eu leve comigo para 2026? Não force uma resposta. Talvez venha uma palavra,
uma imagem, uma sensação. Confie na primeira resposta suave. A alma fala baixo, mas ela fala claro. Talvez 2026 não peça uma versão melhor de você. Talvez peça apenas uma versão mais honesta, mais presente, mais gentil consigo. Leve menos peso, leve mais verdade. E permita que o próximo ano seja um lugar aonde você caiba inteira. Eu desejo que você atravesse o novo ano menos exigente consigo e mais fiel à sua essência. Que seus afetos sejam abrigos e que sua alma nunca precise gritar para ser ouvida. Eu quero agradecer a você, ouvinte, que passou por esse período de 2025, ouvindo o que eu tinha para falar para vocês, compartilhando, curtindo. E eu quero convidar vocês a continuar nessa parceria no ano de 2026. O ano termina, mas o que foi vivido continua ecoando na alma. Esse foi um episódio para fechar 2025 com consciência, afeto e verdade. Um feliz ano novo para vocês. Um grande abraço e um beijo no coração.